Boa tarde a todos que nos acompanham no estudo do Livro dos Espíritos. E como sempre, vamos primeiro em agradecimento ao nosso Criador e a Jesus, o nosso irmão maior, que é o nosso espelho, o exemplo do caminho a ser seguido. E que esses estudos desse grandioso livro, que é o Livro dos Espíritos, nos ajudem na nossa caminhada com as claridades que ele nos traz. Então, dando seguimento ao nosso estudo, que nós estamos nos elementos gerais do universo, e na semana anterior nós estudamos até a questão 25, então hoje na sequência, questão 26, e Kardec fez a seguinte questão aos espíritos: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E eles responderam: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. É a única forma que nós temos de conceder e de conceber isso hoje com o nosso grau de evolução e de entendimento. E a questão 27, então ele pergunta assim: haveria assim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E eles respondem: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Bem, isso é o que nós já viemos entendendo, né? Com alguns conhecimentos que nós já temos. Mas aí eles colocam mais uma coisinha ali. Então eles dizem assim: mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Demasiado grosseira a matéria, né? Para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então, nós temos que ter esse elemento que nós vamos ver, conforme nós vamos estudando, que este fluido universal, ele é a base de tudo que existe no universo. Por isso ele vai colocando ele aqui, né? Que como um intermediário entre o espírito e a matéria, em função de serem elementos que não conseguem ainda se unir se não houver algo para fazer essa união. E aí ele diz assim, ó: embora de certo ponto de vista se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Esse fluido, né? Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Então eles vão dando algumas explicações. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível em suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Então veja a dificuldade que eles tinham de estar nos trazendo essas explicações. Naquele momento, nós não tínhamos quase nenhuma informação ainda, né? Física e química, que eles pudessem utilizar os nomes, os elementos para nos esclarecerem mais, né? Este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais
as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, eles têm uma certa dificuldade, ou uma grande dificuldade em nos passar isso, porém, eles estavam usando os elementos que eram conhecidos naquele momento. Por exemplo, esse termo fluido cósmico universal não foram os espíritos que nos passaram. Era um termo que já existia, que foi criado por Mesmer antes da codificação, né? Hoje já sabemos, já temos outras informações, né? Já sabemos que a matéria, como é que ela é, né? E que hoje já eles não usam, quer dizer, a ciência nunca usou o termo fluido, né? E hoje a ciência física, ela usa o termo campo. Campo, e eles designaram que existem 4 campos na natureza, né? Que na época não eram conhecidos. Assim como também na época o átomo não se dividia, né? Eles entendiam que o átomo era a menor partícula. Então, só a partir de 1900, quer dizer, depois que Kardec já nem mais estava aqui, que eles começaram a descobrir que o átomo, na realidade, ele tinha 3 compostos, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. E hoje já existe um conhecimento ainda mais profundo, que já existe no núcleo deles outros elementos. Então, quando Kardec recebeu a codificação, isso tudo ficou muito claro, que a ciência evoluiria e que nós haveríamos de ter que acompanhar a ciência. Mas naquele momento, a espiritualidade tinha que passar o quê? Tinha que passar de acordo com as palavras e com o conhecimento que existia. Então, eles se utilizavam daquilo que já era conhecido, que a ciência já estava começando a entender, e tentavam, então, colocar e explicar dentro daquilo ali, né? E ainda Kardec faz mais uma questão, uma perguntinha em cima dessa daí. Seria este fluido o que designamos por eletricidade? E aí eles respondem, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente, né? Então, eles vão colocando isso de uma forma gradativa e dentro daquilo que nós podemos entender. E daí a questão 28, ele pergunta assim, sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses 2 elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Então, Kardec fez essa colocação. E eles responderam, as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam o sentido. Então, ali, eles começam já a se expressar sobre a dificuldade que eles têm também de nos informar, né? E de nós entendermos. E que a palavra para eles não importa, né? Importa que nós consigamos ir entendendo essa dinâmica e esse processo disso tudo que existe. Então, nós aqui estamos engatinhando, estamos tendo uma pequena base daquilo que nós conseguimos ligar das informações espirituais com a linguagem e o conhecimento que nós temos. E aí Kardec faz um comentário em cima disso aí. Ele diz assim, um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência
e um princípio inteligente independente da matéria. Então aí ele já está começando a entender. Temos duas coisas, né? Nós temos uma matéria sem inteligência e um princípio inteligente. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários. Que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito que seja, mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Então, nós não sabemos, né? Eles, principalmente, naquele momento, menos ainda. E continuamos sem saber, né? Elas nos aparecem distintas e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. E é a essa inteligência suprema que chamamos de Deus. Então, é uma dificuldade muito grande, ainda e de certo por muitos séculos, para nós entendermos. Sabemos que vamos evoluir sempre e que sempre vamos ter o que aprender. Então, assim como os físicos vão entrando cada vez mais dentro da matéria, dentro dos elementos, nós também vamos adquirindo assim aos poucos o conhecimento também do universo, dessa lei que nos governa, de onde somos provenientes e de uma série de coisas. A parte 3, então, ainda desse capítulo Elementos Gerais do Universo, vamos agora para propriedades da matéria. E é a questão 29, né? A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? É um atributo essencial a matéria ser ponderável? Né? Podermos tocar, podermos ver. Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma este fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Então veja que coisa, né? Que coisa difícil para o nosso entendimento. Essa matéria, isso tudo que nós estamos vendo, tocando, e vem tudo de um mesmo elemento, como nós vamos vendo agora aqui adiante. Provém tudo de um mesmo elemento. E aí ela sofre essas diversas transformações, né? Aí Kardec ainda faz um comentário. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. Então era o que eles tinham de conhecimento, né, de informação naquele momento. E aqui nós vamos ver, né, que, ó, o fluido gera elementos materiais e espirituais. E hoje a gente já conhece, né, alguma coisa sobre isso, com o estudo dos campos. A matéria, questão 30, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. Então, os elementos primitivos da física, que é considerado primitivo, né, como até hoje ainda, um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio, então eles são considerados elementos primitivos, elementos, né? E na realidade esses elementos já são transformações. Já não é primitivo, não é ele não existiu. Não sei se vocês estão conseguindo entender como eu estou querendo me expressar. Eles já são uma transformação, né? E a questão 31, de onde provém... De onde provém as diferentes propriedades da matéria?
E aí eles respondem das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Então, dependendo da circunstância, dependendo de como ela se junta, né, se une, ela vai formando os diferentes elementos, coisas que nós conhecemos. E para encerrar hoje, a questão 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única mesma substância primitiva? Olha que pergunta. Sim, sem dúvida, e só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Olha que coisa interessante que nós vamos aprender agora. Este princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Isso é Kardec falando. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, o outro a acha má. Uns veem azul e outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo e salutar. Então veja só, aqui está falando da sensibilidade própria, porque nós também somos matéria, né? O nosso corpo físico é formado de moléculas que são agrupamentos de átomos, né? Então, e é realmente isso que a gente vê, não é? Essas diferenças de gosto. Às vezes a pessoa sente um cheiro e diz assim, ai, que cheiro delicioso. A outra diz, ui, tu gosta desse cheiro? Então nós vamos vendo, assim como o paladar, como diz aqui, né? E até as cores. Às vezes a gente olha, vê uma cor e tem até agora, corre na internet uns testezinhos assim, né? Bota um negócio ali, um sapato, um vestido, que cor você tá vendo? Um vê de uma cor, outro vê de outra. Então, é o que ele está falando aqui. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Então, é uma coisa muito interessante isso, né? Então, encerramos hoje o nosso pequeno estudo. Como ele é um estudo bem científico, ele tem que ser também curtinho para não ficar cansativo. Vamos ouvir, vamos pesquisar. Às vezes nós não aceitamos muito isso, ou não ficou muito claro, mas nós temos muitas informações na internet, né? Podemos entrar no Google, que nos ajuda muito, nos informar melhor. E sabemos que é assim, que ela vai chegando essas informações aos poucos, né? E que a ciência todo dia está se aprofundando mais e mais. Então, que todos tenhamos uma ótima semana, que Jesus nos abençoe, né? Que possamos ter muita força para prosseguir, para ir atrás das nossas necessidades, sempre com muita gratidão no nosso coração, gratidão pela vida, gratidão por cada dia que amanhece, gratidão porque temos a capacidade, né? De pensar, de amar, de sentir, de ser. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana.